Nos Estados Unidos, hoje é o primeiro dia da campanha democrata, da convenção que vai indicar Kamala Harris, não é isso, meu caro Marcelo Favalli, como candidata à presidência dos Estados Unidos. E quem estará lá nesta segunda-feira? Bem-vindo. Num final melancólico, Joe Biden, mas já chego nele. Boa noite, Thiago, boa noite a todo mundo que nos acompanha. A convenção dos partidos é como se fosse, fazendo um paralelo com o Campeonato Brasileiro, é aquela semifinal que todo mundo fica olhando para saber quem são os vencedores da chave que vão para a grande final, no caso, a disputa para a Casa Branca. Mas esta eleição, Thiago, é tão sui generis, ela é tão fora do padrão, e olha que o primeiro presidente colocado na Casa Branca tem quase 240 anos de história, é totalmente fora, aí é um ponto fora da curva o que a gente está assistindo agora em 2024. Tem um ponto importante, como o Thiago falou, a grande personalidade da noite é o Joe Biden. Aqui a gente chamaria um cacique do partido, lá eles gostam da palavra falcão do partido, mas que faz ali, claro, o seu apoio, tenta passar o seu capital político, ungir Kamala Harris com o que lhe sobrou ainda de popularidade, mas nas entrelinhas é uma despedida, porque ele não conseguiu provar ser capaz de concorrer a um segundo mandato consecutivo e já com essa falta de energia, muito provavelmente vai encerrando a sua longa carreira política. Então também tem um tom de despedida, tem uma certa melancolia. A gente tem imagens ao vivo, porque o grande momento é daqui umas 4 horas. Aí a gente tem algumas imagens dessa preparação, isso são imagens exibidas no telão. Para quem acompanha o esporte americano, eles estão no United Arena, na cidade de Chicago, o estado de Illinois. Essa daí é a casa do Chicago Bulls. Então tem uma enorme identificação deste auditório com o eleitor ali de Chicago, o morador de Chicago, seja ele republicano ou democrata. Essa escolha foi feita a dedo. E claro que até a chegada dos grandes protagonistas, a Kamala Harris e o Joe Biden, vão falar muitas pessoas aí de um escalão menor do Partido Democrata, pessoas que estão ligadas à comunidade, à cidade de Chicago. Queria voltar aqui para a gente entender por que em Chicago, por que em Illinois. A gente tem que olhar para um mapa nos Estados Unidos e nós, por enquanto, a gente não sabe qual é o resultado da eleição em 2024. Temos que voltar no tempo. Nosso marco zero é a eleição anterior. Esse aqui é o mapa dos Estados Unidos, os 50 estados divididos com relação às escolhas entre democratas e republicanos. Eu vou dar um zoom aqui para a gente entender geograficamente onde é que eles estão. Aqui, ó, Illinois, que é um estado tipicamente democrata. É o berço político do casal Obama, né? Barack Obama nasce no Havaí, mas ele constrói a sua carreira política e também ali na advocacia aqui em Illinois. É um estado democrata. Os democratas não quiseram arriscar. O que você pode fazer onde você quiser nos Estados Unidos. Ah, vamos num estado pêndulo, aquele que nem sempre é democrata. Bom, eles não quiseram arriscar. Agora, aqui foi em Wisconsin, no mês passado, foi onde os republicanos fizeram. Aí sim, eles quiseram escolher um estado pêndulo. Eu já vou esmiuçar. Eu dei um zoom na tela para a gente entender por que Illinois. Illinois é este bolsão democrata num meio muito republicano. E dentro, essa região... Bem republicano. Bem republicano. E essa região aqui é o chamado meio oeste americano, cujas bordas têm muito perfil rural. Illinois, Chicago, já tem um pouco mais de um perfil urbano. Mas aqui a gente está olhando para Iowa, Indiana e o Missouri, que são estados tipicamente republicanos. Então, Illinois também foi escolhido para tentar, entre aspas, no melhor sentido da palavra, contaminar ou atrapalhar a campanha dos republicanos que sempre vencem nesses estados. Quero avançar um pouco para a gente voltar. No mês passado, como eu falei, a convenção, então, que retificou, né, comprovou que Donald Trump vai ser o candidato republicano, foi em Wisconsin, entre os dias 15 e 18 de julho, e eles escolheram o chamado estado pêndulo. Está aqui rastreado no mapa, porque em 2020 votaram a favor dos democratas, mas antes tinham sido a favor dos republicanos. E a convenção democrata foi ali, num porto muito seguro, Illinois, por outros motivos também. O Joe Biden já estava fazendo esse trabalho na tentativa de tentar ser um candidato à reeleição, falando muito com os sindicatos. Os democratas estão tentando colar a imagem deles com os trabalhadores
de chão de fábrica. Tudo bem, existe uma relação histórica entre os trabalhadores, os democratas, os republicanos estão tentando se aproximar desse pessoal, desse eleitor, mas aqui, Chicago tem um histórico de sindicatos muito fortes. E tem duas pautas que são caras para os democratas, pessoalmente para a Kamala Harris, e vai aparecer na campanha daqui para frente, que é agora definitivamente entre Kamala e o Donald Trump. Uma política de saúde, aqui não existe uma espécie de SUS nos Estados Unidos, não tem a saúde universalizada nos Estados Unidos, mas Illinois é conhecida por dar vantagens, ter um recurso público de saúde para os seus moradores. E o aborto é liberado. Aqui existe o ato de liberdade de saúde que dá à mulher o direito de escolher interromper a gravidez ou não. Então, isso é muito caro para a Câmara, é muito caro para os democratas e por isso eles estão aqui em Illinois. Hoje é só o primeiro dia, acaba no dia 22. E já que estamos falando dos Estados Unidos, estamos falando de política, uma notícia de agora a pouco, George Santos, americano, mas filho de um casal brasileiro, construiu uma carreira aí complicada na política americana, hoje seus advogados combinaram com a promotoria em que ele assumiu culpa de parte das 23 acusações às quais ele responderia. Como ele falou, guilty, culpado, já se sabe que ele vai ser preso, a gente não sabe o tempo de cárcere, isso vai ser revelado em fevereiro de 2025, quando tiver audiência de sentença, mas ele foi declarado culpado por fraude eletrônica e roubo de identidade. Ficou barato, porque ele estava respondendo 23 acusações entre lavagem de dinheiro, apropriação de fundos do Congresso americano e mentira ao comitê eleitoral. Rapidamente, resumindo essas 23 acusações, ele mentiu no currículo, ele fez uma campanha com dados falsos sobre a escolaridade dele, o currículo, onde ele tinha trabalhado. Isso é um crime de muita gravidade na leitura da justiça americana e tirou dinheiro do gabinete dele, do Congresso, que ele disse que faria benefícios à comunidade e ele usou para benefícios próprios. Então agora a gente vai esperar a sentença, mas estão falando entre 2 a 5 anos de cárcere privado, pelo menos. Valeu, a gente continua acompanhando e você volta na programação da Jovem Pan.